A nação deve mudar. A nação vai mudar. Foram pouco mais de 5 minutos de leilão e a Vale do Rio Doce passa então para as mãos da iniciativa privada. O consórcio Brasil, liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional, deu o último lance no valor de R$ 32 a ação. A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. E hoje, em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff comentou as novas denúncias envolvendo a espionagem de instituições e cidadãos brasileiros por parte dos Estados Unidos. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Minha continência à bandeira americana. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Um enterramento de dinheiro sem fim, com essa obsessão de conteúdo nacional, com a mentalidade da época do Geisel. O Brasil, tradicionalmente e historicamente, exporta suas riquezas em nome do benefício de uma pequena elite. No período pré-colonial, os portugueses construíram as chamadas feitorias em toda a nossa costa, para escoar com facilidade as nossas riquezas naturais. Com o ciclo do ouro mineiro, os minérios preciosos foram utilizados para edificar grandes indústrias na Inglaterra. Para impedir a absorção das nossas riquezas pela gente brasileira, pela ninguémdade, como diria Darcy Ribeiro, chegou-se a proibir o ofício de ourives. Já no século passado, multinacionais norte-americanas encontraram na ditadura militar brasileira espaço e a oportunidade de explorar nossa mão de obra e de remessa em remessa obter todo o lucro de volta, deixando o país quebrado. A nação brasileira não mais deve aceitar a exportação das suas riquezas sem o devido contrapeso. O Brasil, como diria Darcy Ribeiro, o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade, de descaso. As classes dirigentes nacionais são paradoxalmente antinacionais. São desde sempre auxiliares do flagelo imperialista. Podemos discutir milhares de motivos pelo nosso subdesenvolvimento e a nossa crise humanitária. Mas um elemento é certeiro: as nossas elites. Elites financeiras apátridas, entreguistas, desumanas e escravocratas. Por algum motivo. A impressão que dá, no limiar do ano 2000, é que o Brasil não deu certo. É um projeto de país que não deu certo. Queria que o senhor me explicasse rapidamente por que não deu e se ainda pode dar. Porque eu reivindico que a frase, o Brasil é um país que ainda não deu certo, é minha. Eu falei isso pela primeira vez. Então eu tenho alguma coisa que ver com isso. Mas veja só, é uma coisa lamentável você ver um país com 150 milhões de habitantes, a maior das nações latinas em tonelagem de carne humana. É muito mais que a França, muito mais que a Itália, até mais que os dois juntos. 150 milhões de habitantes, com um território riquíssimo. Por que está atrasado? Porque era atrasado no passado? Não. Os Estados Unidos era paupérrimo. Os Estados Unidos só tinha igreja de tábua. E era uma gente muito atrasada. E quem fez os Estados Unidos foi Haiti. Os Estados Unidos eram uns imigrantes que estavam lá que produziam comida e manufatura para vender para o Haiti, para vender para o Caribe. Pois bem, mas os Estados Unidos, que era paupérrimo, cresceu na civilização porque se organizou para si como um povo autônomo. Mas aqui, como é que o Brasil organizou? O Brasil nunca foi organizado para si. É um país, nossa sociedade foi sempre organizada como um proletariado externo. É um proletariado que o mercado mundial coloca aqui para atender às necessidades não dessa gente, não do negro que estava aqui, não do índio escravizado, mas da Europa. Primeiro concentraram negros e índios, os milhares, e gastavam como carvão, queimavam na produção para produzir o açúcar para adoçar a boca de europeu. Depois, para explorar ouro,
Minas Gerais multiplicou por 3 a quantidade de ouro existente do mundo, para enriquecer o europeu. Nunca o povo brasileiro esteve fazendo alguma coisa para ele. Ou fazer café para também dar sobremesa dos europeus. Agora o que faz? São Paulo, todo mundo produz soja. Deixa de produzir feijão, diminui a produção de feijão em relação à população. E aumenta prodigiosamente a produção de soja. Uns idiotas ficam orgulhosos. Somos o segundo produtor mundial de soja. Sim, soja para quê? Para engordar pouco no Japão? Para engordar pouco na Alemanha? Eu não tenho nada contra produzir soja para o fazendeiro ter lucro. Mas só uma agricultura socialmente responsável se permite produzir soja que dá lucro e não produzir feijão, nem mandioca. Farinha de mandioca e feijão que o povo come tem cada vez menos. Então, esse país não está organizado para o seu povo. Não há nenhum projeto desse. Você vê o Collor aí, a modernidade que ele fala, é uma modernidade de fancaria, a coisa mais arcaica que tem. Ele quer mais do que já tem. O que já tem aí é bom para a camadinha rica, super rica. O governo publicou os dados. Nos últimos 20 anos, os anos da ditadura, os ricos ficaram triplo dos mais ricos e os pobres mais pobres. No ano passado, mais ainda. Como os pobres já eram muito pobres, é uma miséria. Estão condenando o povo a se deteriorar. Isso diz respeito à raça brasileira que vai ser deteriorada. Então, nós somos um povo que nunca foi organizado para si mesmo. Se nós organizarmos o Brasil para si mesmo, eu tenho certeza que esse país está pronto para florescer com uma situação lindíssima. Sabe o bilionário que falou abertamente que quer mais desemprego para disciplinar a classe trabalhadora? Cuidado, as nossas elites todos os dias falam a mesma coisa. Porém, se escondem em justificativas variadas. A modernização das relações trabalhistas, a garantia do equilíbrio das contas públicas, a austeridade fiscal e o corte de gastos públicos. A nossa burguesia precisa manter uma taxa de desemprego para manter a disciplina e o seu poder de coerção. Sabe, acabamos de viver 4 anos de Bolsonaro, um genocida, um assassino, um entreguista e, claro, um fascista. Mas o Bolsonaro é só um instrumento. O mandante é a burguesia brasileira, a mesma burguesia que sai impune do governo Bolsonaro. Bolsonaro, logo mais, será preso. Mas será preso por joias. E claro que todos queremos que seja. Mas queremos pelas privatizações criminosas, pelo entreguismo e pelo lesa-pátria. Essas privatizações financiadas pelo rentismo podre que novamente sai impune. A nossa classe dominante novamente sai impune. Mas nem sempre o Brasil esteve de joelhos para as potências estrangeiras. Uma rebelde vanguarda já se propôs a tomar o Brasil em suas mãos e fazer o Brasil o que havia de ser, uma nação a serviço do seu povo e um povo a serviço da sua nação. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa vanguarda, acompanhe os próximos episódios da série O Problema Brasil, da Central do Trabalhismo. Em um próximo episódio, iremos discutir a questão do fio da história.